Olá pessoal, primeiramente sejam bem-vindos ao nosso treinamento para vocês, representantes. Aqui a gente espera dar um norte em todos os nossos processos, sejam eles comerciais e internos, para que vocês tenham ferramentas de alcançar o público de vocês e ter a maior conversão possível dos nossos serviços, certo? Então eu sou Lúcio, sou cofundador da Moita Marcas e estou extremamente feliz em estar aqui com vocês. Vou tentar ao máximo tornar esse treinamento sem enfado, que não seja uma coisa chata, né? que seja uma coisa que dê sono. Então vou trazer muitas situações corriqueiras que a gente consegue facilmente identificar no nosso dia a dia e espero que vocês fiquem até o último módulo, que aí depois do último módulo será marcado uma reunião, né, remota, para que a gente possa se conhecer, que as dúvidas que forem resultados do nosso processo de treinamento a gente possa também estar lá tirando todas as dúvidas de vocês. Fora isso, será dado também um grupo de suporte para que qualquer dúvida, seja ela comercial, seja ela técnica, possa facilmente ser resolvida e você não perca o time de negociação. Então, pessoal, é com a extrema satisfação que a gente inicia, né, o nosso primeiro módulo desse treinamento. E o primeiro módulo desse treinamento, a gente fala um pouco da nossa história, um pouco da história da Moita Marcas, que é interessante vocês entenderem que a história traz à tona toda a cultura da nossa empresa. A Moita Marcas, ela nasceu em meio ainda sem um pouco de fé minha. Na época eu tinha acabado de sair da eleição e eu precisava rapidamente de alguma área dentro do direito, eu sou advogado, precisava de uma área dentro do direito que pudesse me dar um resultado rápido e tudo, e isso não é possível, né? A gente tem que ter preparo para muita coisa. E surgiu uma pessoa, um amigo meu, já um grande entusiasta dessa parte de registro de marca, todas as ideias que ele tinha registrado. E ele já batia há algum tempo nessa tecla. Lúcio, cara, se especializa nessa parte de registro de marca, uma parte interessante e que não é tão difundida, não tem grandes players, né? Então, comecei a dar atenção àquilo, mas coloquei aquilo não como uma prioridade para aquele momento. Só que as coisas da vida elas são engraçadas. Nessa mesma época que ele me encorajou a trabalhar com isso, um outro colega meu, dono de uma empresa que hoje é um comércio, fábrica de calçados, que era Ana Paola, veio falar comigo para saber se eu sabia, né, registrar a marca. Então, naquele momento, eu, como todo advogado novo, disse: não se preocupe, eu resolvo. Então, contatei outros advogados, colegas meus, né, que já trabalhavam com isso, e fui tirando minhas dúvidas, né, para que não fosse um processo também irresponsável, já que eu estava cuidando de uma marca, né, cuidando de um negócio que já estava nascendo, então tinha que ter todo esse cuidado. E desse momento em diante, a partir do protocolo, me veio um insight. A Moita, para mim, naquele momento, ele não era só se tratava de um serviço dentro do direito que ia fazer eu ganhar dinheiro, mais dinheiro, menos dinheiro. Seria como se fosse uma missão em ajudar a proteger o patrimônio que a pessoa, o empresário, o empreendedor, ele não consegue pegar. Não é uma mesa, não é um produto, não é um computador que ele tem dentro do acervo, mas é um bem intangível que é tão importante quanto, que é a marca. E, infelizmente, no comecinho trabalhando, logo era desconhecedor de vender. A gente sai da faculdade, né, apesar da época que foi começar a Moita, já tinha quase 4 anos de advocacia, mas a gente sabe da faculdade, a gente não aprende a vender, a gente não aprende nem mesmo a tecnologia mais simples, que é prospectar, que é funil de vendas, né, entre vários. Então, eu entendi que a Moita Marcas era um começo, né, e precisava ter os processos precisava ter os processos pré-definidos, processos sérios, porque o alvo, né, o nosso cliente, né, a nossa expectativa de cliente são empresários. Empresários, quer queira, quer não, eles possuem já uma certa curiosidade sobre os mais diversos temas. Então, exige preparo para que a gente converse com esse pessoal e apresente nosso serviço. Então, nesse momento, né, eu saí um pouco da advocacia, que era aquilo que me foi apresentado a vida toda, que eu passei na faculdade, na academia, estudando, e aí me dediquei ao processo de entender como eu comunico o meu produto e como eu faço converter aquilo em venda, como eu faço para trazer aquele cliente para a nossa base de clientes. E não é fácil.
como nada foi fácil. Eu não tive uma pessoa para dentro da área para me orientar na época, para me dizer, Lúcio, isso dá certo, Lúcio, isso não dá certo. E hoje vocês vão ter a oportunidade de já ter isso. Vou adiantar muitas situações para vocês do que dá certo, do que não dá certo, mas é impossível eu, num treinamento, por mais que fossem 50 horas de treinamento, passar para vocês todas as situações que nascem, todas as objeções, mas ao final desses treinamentos, tenho certeza que vocês vão ter ferramentas para trabalhar na maioria dessas objeções, e nosso suporte, eu vou estar também em plena disposição para que a gente possa resolver qualquer uma que venha a nascer, que a gente ainda não preveja, tá bom? Então, a Moita nasceu desse desejo, não é uma coisa que a gente escreve em slide só para ficar bonito, realmente nasceu desse desejo em tornar as marcas protegidas. E dentro disso, eu sempre tive uma coisa muito firme na minha cabeça, apesar de não entender de vendas, mas entender do mundo. A gente precisa ter processos muito sérios, a gente tem que levar muito a sério cada cliente que confia a marca dela a gente. E dentro disso, logo me veio a primeira coisa para poder se sair um pouco do mercado, para poder me destacar. Que o que é que acontecia? Eu acabava conversando com o pessoal, eles faziam uma marca, muitas vezes o pessoal fazia uma pesquisa altamente fajuda. A pesquisa de marca é 80% do trabalho, que é justamente onde a gente vai dizer para o nosso empreendedor se pode ou não pode registrar uma marca. Então o pessoal não levava muito a sério, pensavam-se sempre ali em faturar aquele pedido, faturar aquela marca, colocar o dinheiro no bolso na entrada do processo e lá na frente possivelmente comunicar um indeferimento. Então nós partimos na contramão de tudo isso. A primeira coisa que eu fui me interessar a fazer foi em ter um software que pudesse ajudar a gente a exportar os processos da revista que sai toda terça-feira e mais do que isso, pudesse ter um nível de assertividade mais alto que o mercado possa ter. Que é quando eu sinalizar para o cliente que aquele processo dele existe viabilidade, o cliente possa confiar. Mas isso, por se tratar de um processo interno, podia ser que ainda causasse estranheza, né, aos nossos clientes. Então, nós começamos a questão da garantia da marca, que é onde a gente assume o risco após da viabilidade. Que é o que acontece? Se a marca for indeferida lá na frente, né, pelo INPI, a gente possa recorrer, ou fazer um novo processo, readaptando, protocolar, sem que a pessoa tenha que pagar nada de adicional de honorários para a gente, tendo ainda a mesma coisa que a gente disponibiliza no primeiro serviço, que é o relatório, o WhatsApp de pós-venda. Então, todas essas plataformas ainda vão estar à disposição daquele empreendedor que teve o processo indeferido. Então, não se trata de uma falha, mas como é uma pessoa que vai deferir ou indeferir, é possível que indefira alguma marca, então a gente assume o risco de entrar com um novo processo em que eu não pague nada de honorários para a gente. Então, com essas diferenças, a gente foi trabalhando com muitos parceiros, sejam eles advogados, contadores, ou o principal difundir, ou o principal canal de vendas, que foi as pessoas que entraram na nossa base de clientes, que a gente conquistou, que a gente atendeu bem, e que aquela pessoa feliz por ter a marca registrada ou estar lá em processo, aquela pessoa, o empresário, ele fica muito satisfeito com essa questão, já que ele se diferencia da grande maioria do mercado. Ao fazer isso, ele mesmo difundia, disse, olha, tem uma empresa aqui, a Moita Marcas, o Lúcio lá, fala com ele, ele a gente lá, ele resolve tua marca, ele registra a patente da tua marca, o pessoal fala muito isso. E acabou que, graças a Deus, isso fez da Moita Marcas um grande player, pelo menos no nosso estado, pelo menos na nossa região Nordeste. Só que nos preparamos muito para esse momento em que a gente vai expandir, que a gente está expandindo isso por forma de representação comercial. Então entenda que você que está assistindo é um momento importantíssimo para a nossa expansão. Para fazer isso, para ter um processo claro, para ter um processo que você possa realmente ter um bom retorno, para que você possa ter uma vida boa, né? Pelo nosso modelo de representação, a gente não tomou essa posição anteriormente.
né? A gente esperou que fossem os processos muito bem definidos, não os processos só de finalizar a venda, de contrato, de procuração, não, mas o processo desde a captação do lead até o fechamento do contrato. E tudo isso passa pelo funil de vendas. E a gente tinha que ter esse processo de vendas. Senão, não adiantaria nada eu estar aqui falando com vocês e vocês também disponibilizando tempo para poder estar aprendendo, para poder entender o que é esse serviço, como é que faz, como não faz. Então, seria uma perda de tempo. Então, lhe afirmo com toda certeza, hoje temos um serviço muito bom, um serviço que com certeza, eu não vou dizer que é tão bom que não possa melhorar, no tanto que a nossa empresa, ela tem uma cara como se fosse uma startup, a gente está sempre disponível a escutar uma melhoria ou outra, porque eu tenho certeza que no nosso treinamento a gente vai ter uma diferença regional, vai ter gente do sul do país, vai ter gente do norte, vai ter gente do nordeste, vai ter gente do centro-oeste. Então, a questão da regionalização também é uma coisa que pode diferenciar aspectos da venda. Então, nós estamos preparados para receber essa demanda de vocês e tornar o processo o mais maleável possível. Então, sintam-se à vontade. Vocês vão ter um canal de comunicação direta para justamente termos uma coisa participativa. Nada aqui é engessado. Lógico, temos o nosso processo de captação, tudo bem direitinho até o final, mas não é uma coisa que pode ser imutável, né? Estamos sempre abertos a sugestões e a melhorias e a críticas também. Então, vocês como representantes têm um papel gigantesco nessa expansão, que é justamente se tornar os braços da moita, aonde a gente não consegue chegar, né? Porque poderia ter uma estação de trabalho com milhares de pessoas, seria muito complicado ainda a questão de você chegar naqueles empreendedores. Então, nós entendemos e sabemos a importância e o quanto precisamos de você, representante. E, como tudo na vida, pode ser que em alguns nãos a pessoa venha a se desmotivar, que é normal, isso aconteceu comigo, mas a gente tem que buscar resiliência, a gente tem que buscar pensar em pessoas que hoje estão onde a gente quer chegar, como foi que elas chegaram. Será que se ela ouviu um não, ela desistiu, só teve sim a vida inteira? Não, claro que não. Então, a gente tem que ter isso. O representante comercial, por mais que você ainda não tenha atuado na área, nada, se você se dedicar, se você tiver disciplina e se você conseguir pegar as ferramentas que hoje vamos disponibilizar para vocês, tenho certeza que será totalmente bem sucedido nisso. Isso porque nosso modelo já é validado, não é uma coisa que está nascendo agora. Então, pessoal, não vou me alongar muito nesse primeiro módulo. Quero também reforçar para vocês sobre a segurança da empresa a qual vocês vão representar. Nós somos uma empresa que não temos nenhum processo judicializado, nunca existe uma reclamação, reclame aqui. Levamos realmente a sério a experiência do cliente. Nós temos a prioridade ter esse contato com o cliente, um processo que é burocrático, um processo que é chato e técnico, a gente desburocratizar, passar para o nosso cliente da melhor forma possível para que ele entenda como ele entende do dia a dia da empresa dele, para que não reste nenhuma dúvida. Então, nossa empresa, a empresa que vocês vão representar, é uma empresa séria e que pensa muito nisso. E se você comunga desses nossos princípios, tenho certeza que daqui será uma grande parceria, será uma grande parceria. Então, pessoal, espero vocês agora no módulo 2. Um grande abraço.